Bom, então, vamos iniciar aí, deixar gravado. Desculpa aí de antemão aí, Everton. Minha voz tá um pouco meio resfriado, gripe, sei lá, que é, e a voz tá meio ruim. Então, boa noite aí. Vamos para mais então uma aula, pessoal, da nossa C de instalação, operação e manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Então, hoje eu vou dar um enfoque nos principais produtos, né, equipamentos da área de refrigeração industrial, né? Então, na última aula eu falei ali dos componentes, sobre temperatura de evaporação e condensação, vou falar um pouco dos equipamentos e instalações frigoríficas industriais, né? Então, os principais a gente tem, por exemplo, aí são os fabricadores de gelo, né? Então, tanto ele em cubo e escama, né? Seja ele finas e grossas, barras e tubos. Então, os equipamentos produtores de gelo em cubo são basicamente compostos por um ciclo de refrigeração convencional. Então, vai ser uma superfície, né, com o formato dos blocos de gelo a ser gerados, né? Então, uma bomba de água, né, vai promover a circulação de água sobre a superfície fria do evaporador, de modo que a camada de gelo, né, vai sendo formada. E então, na medida que o cubo de gelo atinge o formato final, o sensor desliga a bomba e aciona o ciclo de degelo, que vai vai provocando a passagem de fluido na forma de gás quente no interior do evaporador, desprendendo os blocos de gelo, né? Então, dessa forma, os blocos de gelo soltos, né, formados, e é normalmente retirado, alimenta a água e assim começa o ciclo, né? O primeiro que a gente tem, pessoal, é o gelo em escama, né? Como é que ele é produzido? Então, eu vou fazer uma aspersão de água, né, numa superfície de um evaporador cilíndrico, né? Claro, por ser um alimento, pessoal, gelo, né? Somente gelo, é, se for aquele gelo que a gente vai estar ingerindo diretamente, é alimento, então tem que ser de ácido inoxidável, né? Questões de higiene. Então ele é retirado mecanicamente de modo contínuo, por meio de um elemento rotativo no interior do evaporador, no formato de escama. Então não precisa de descongelar, né, para retirar como diz, para descolar, né, a camada de gelo. Então isso faz com que se obtenha um gelo subresfriado com temperatura mais baixa, ou seja, eu não preciso de aumentar um pouco a temperatura desse gelo para desprender, ou seja, eu consigo ele em pontos de temperatura mais baixos, né? E os geradores de gelo, ele fornece o gelo de forma automaticamente, né, como é um cilindro, é como se fosse mesmo uma espécie de um rolo. Então, ele vai continuamente em torno de 10 minutos após iniciado o funcionamento. Então, ele consegue fabricar um gelo bem rápido, né, e de forma contínua. E então essas escamas, né, planas propiciam então melhor contato com os alimentos, né? Então, principalmente aqueles expositores, né? E ele promove também um resfriamento mais rápido, né? A gente tem um exemplo aí desse gelo escama, somente peixes e frutos do mar, né, que ficam expostos, né? Bom, o outro fabricador de gelo, pessoal, é o gelo em barra, né? Então ele é formado por um reservatório de grandes dimensões, qual vai circular então uma solução de água e sal, né? Então, essa solução ela é resfriada por meio de evaporadores do ciclo de compressão de vapor, né, responsável pela produção de frio. E as formas, né, em formato de barras levemente cônicas, são cheias de água e imersas no tanque de solução, né? Então, de modo que a água em seu interior ela é congelada, né, vai formar essas barras de gelo. Finalizado esse congelamento, então eu vou içar, né, usando talhas manuais ou elétricas, né, onde eu vou pegar esse gelo. Realmente é pesado, né? E além dos tipos de equipamentos, né, tem também o gelo em tubo, né, que é por meio da circulação de água em tubos verticais frios, né. Então essa camada de gelo ela é formada até que esteja suficientemente espessa. Qual é a finalidade do sal na água? É, perdão. Bom, para aumentar o ponto de solidificação, né? A gente sabe que quando a gente aumenta a soluta ali, né? Por exemplo, a água naturalmente é a 0 graus. Se o senhor coloca ali um soluto, né? Por exemplo, um sal ou alguma coisa que eu vou misturar, eu vou aumentar o ponto de fusão e de solidificação desse meu gelo, né? Então a água ela vai a água ela vai solidificar a uma temperatura menor ainda, né? Então eu preciso de mais frio aí.
né? Então, é a relação soluto, né? Então, eu preciso desse soluto. É claro, quando eu preciso do gelo puro, né? Sem nenhum tipo de mistura, aí é a água pura, né? Principalmente aí desmineralizado, né? Mas é a relação do soluto, né? Quando eu adiciono soluto a uma água ali, quando soluta na água, eu vou aumentar ali o seu ponto de fusão e o seu ponto de solidificação, né? Ou seja, caso eu vou diminuir o ponto de solidificação, né? Ao invés de ser 0 graus, ele vai ser um pouco abaixo, lá -1, -2, não é tanto assim, não. Não dá uma alteração tão drástica assim, não chega a ser de uma outra substância, só para dar uma diminuição aí. Eu tô te perguntando porque eu conheço um fabricador de gelo, mas o pessoal usa álcool, né? O álcool é porque o álcool é o contrário, né? O álcool ele evapora mais rápido, né? Então, então ele pode ser para atingir antes, né? Então mistura com álcool para ele conseguir antes do 0 graus, por exemplo, né? Já que tem a mistura ali, ele já congela um pouco antes. Com o sal é um pouquinho depois, né? Ou seja, ele diminui um pouco mais ali, né? Com o álcool, né? O álcool ele evapora mais rápido, um ponto de fusão, de ebulição mais baixo, né? Então ele congela um pouquinho antes, né? Bom, então outra aplicação que a gente tem na parte industrial, né, pessoal, é as câmaras frigoríficas, né? Então, a câmara frigorífica é o quê? É para armazenar e congelar, né? Armazenar e conservar produtos resfriados, ou seja, são aqueles produtos que são conservados até o ponto de solidificação da água, que é 0 graus, e os congelados, que é abaixo de 0 graus, né? Da solidificação da água. Então, são aqueles produtos que vai de -10 e tem até -30 graus, né? Bom, então, como é que é a forma essa câmara frigorífica? Elas vão ser formadas por placas de isolamento térmico, né? Que são os isopainéis, são chapas de aço, e entre elas, né? A gente vai usar é, um, isolantes térmicos, né? Esse isolante pode ser o poliestireno expandido, o EPR, o poliuretano expandido, o PUR, e a lã de rocha, que é o LDE. A lã de rocha ela tá caindo em desuso. Tá mais esses outros aqui, ó. O isopainel é como se fosse um sanduíche aqui, não uma chapa fina. E o isopainel, claro, dependendo da sua dimensionamento, ele pode ser mais espesso ou menos espesso. Ah, bom, e os isopainéis, pessoal, eles são utilizados, né, em todas as dimensões, né? Então, superfícies, né, paredes e teto. E, bom, os pisos, né, tem que ser fabricado em concreto, né, ainda mais se eu tiver grande movimentação de pessoas e principalmente de paleteiras e empilhadeiras, né? A gente sabe que empilhadeira é pesada, então eu não posso ter um piso de forma de isopainel, não vai resistir, né? Só que então abaixo desse piso eu preciso colocar uma camada de isolante térmico, né? Então, para visando o congelamento da umidade do solo e também para evitar a infiltração de umidade, que pode filtrar de baixo para cima perfeitamente, né? Então eu posso fazer uma camada isolante antes de colocar o piso ali de ter resistência. Os isopainéis, pessoal, eles vão ter larguras já pré-definidas, né? Então é por padrão. E eles vão ter sistemas de encaixe que vai permitir a fixação das placas entre si ao longo do seu comprimento, onde vai facilitar a montagem. E para evitar, né, a fuga do frio, né, vou assim dizer, manter a minha temperatura constante de conservação, eu vou utilizar silicone, né, para impedir a passagem de calor e umidade, além de propiciar um excelente acabamento, né? Então, pessoal, a gente utiliza chapas metálicas com o mesmo padrão daquelas utilizadas na fabricação dos painéis. Então, elas vão ser fixadas com rebites e vedadas com silicones nas junções, né? Então, a gente está vendo aqui. Ah, bom, e se tratando dessas tubulações de refrigeração industrial, válvulas e demais, né? Então, a gente utiliza o poliuretano expandido, que ele tem uma relação custo-benefício muito boa. E ela facilita na injeção, né, no local de uso, né? Então você usa como se fosse um spray ali que ela já se acomoda também, né? Pode ser feito pronto. E então nos furos, né, que são injetadas duas substâncias, forma isolamento, tampões plásticos são colocados visando evitar o contato do isolante com o meio externo. Então, gente,
em capa, né, para não ter nenhum tipo de filtração, principalmente de umidade. Então melhora a eficiência do isolamento. A porta também, né, pessoal, também é feito, né, com a folha com dobradiças, pode ser de correr ou elevadiça e é confeccionada com o mesmo material, né? E além disso, pessoal, muito parecido com a porta de geladeira, né? Ela tem uma borracha de vedação, né? Então, tá vendo? Então, é um parafuso de fixação, um marco, né? Então tem que ser uma superfície bem plana. Então, a chapa em si, ela tem irregularidade, então eu preciso de ter uma moldura reta, plana aqui, por quê? Para sentar ali para sentar aqui a borracha para ter a perfeita vedação. Né? Um sistema de fechamento com trava, para ficar bem fechado mesmo. Aí, tá vendo? Os painéis são corrugados, né? Eles não são perfeitamente lisos. Então, preciso de pôr uma borracha aqui e plano para poder colar aqui. E aí, pessoal, e uma observação que a gente tem que ter aí, conforme está indicando a figura, é a questão de abertura, né? Então, quando se calcula que eu vou mostrar para vocês é a carga térmica, considera também a movimentação de pessoas e a quantidade de vezes que essa porta vai se abrir. Porque cada vez que abre, né, pessoal, a gente sabe que tem o frio do lado de dentro e o ar quente do lado de fora, do lado externo. E isso vai implicar o quê? Em aumentar a carga térmica. Se aumenta o ar quente, eu preciso retirar o calor desse ar quente. Então, é um calor que chama de infiltração. Então, toda vez que eu faço o dimensionamento da carga térmica, eu levo em consideração, por exemplo, essa movimentação diária, tanto de pessoas e de abertura da porta, com quantas vezes essa porta vai abrir aí por dia, né? E o outro problema também que a abertura também de forma repetida às vezes durante o tempo aí na câmara fria, pessoal, é também com a questão de gelo. Né? Então aqui ó, acaba aqui gerando gelo acumulado na parte de cima, no interior da câmara. E o gelo, de certa forma, pessoal, ele contribui para o isolamento. Então, se eu tiver uma coisa quente, eu preciso retirar o calor, vai ser mais difícil, visto que o gelo está impedindo essa retirada de calor. Né? Então, tem que verificar isso aí. Bom, então, pessoal, uma forma para minimizar o efeito de formação também e acúmulo do gelo, então a gente instala as chamadas cortinas de ar, né? Então, quem já, por exemplo, a gente, quando está em um ambiente climatizado e tem uma porta, geralmente uma porta, aquelas portas automáticas, quando abre, ela joga uma corrente de ar para baixo, né, de cima para baixo, né? Então, o que que é essa corrente de ar? É para evitar que o ar frio que está aqui do ambiente climatizado vá para fora, né, para manter a carga térmica, manter o conforto térmico e evitar a penetração do ar quente para dentro. A gente sabe que, né, não é 100%, vai ter uma entrada de ar quente, só que a barreira de ar, e essa barreira de ar ali, essa cortina de ar, ela vai tender a bloquear bastante, né? Então, como é um fluxo de ar muito forte, então ela funciona como se fosse uma barreira mesmo, e pede do ar entrar, o ar quente entrar, ou se entra o mínimo possível, ou seja, aquilo que é tolerável, e acaba contribuindo para uma menor produção de gelo. Né? Então, esse gelo, se eu não tiver um sistema de degelo adequado, acumula e vai me gerar problemas. Bom, pessoal, então como é que então eu faço a produção do frio, né? Posso fazer pelas câmaras de estocagem, né? Então, de congelados ou túneis de congelamento. Então, são alimentadas pelo líquido refrigerante oriundo de separadores de líquido sob baixa pressão e temperatura, e até as câmaras de resfriamento ou estocagem e evaporadores de salas de manipulação de alimentos, né, que é a chamada sala fria, né? Então, quando a gente tem uma câmara fria que tem área de resfriado e congelado, antes de entrar, por exemplo, na área de resfriados, a gente tem uma sala de preparo ou sala fria onde a gente pode pesar, fazer algumas manipulações. Principalmente na área comercial a gente vê muito isso, né? Então, antes de entrar com o produto, tem a chamada sala fria, que é própria para fazer algumas manipulações, pesagem, etiquetagem, enfim. É uma preparação para você colocar na área resfriada.
Bom, então, pessoal, em todo o ciclo, quem é responsável por fazer a retirada do calor é o evaporador. E nesse caso aqui, né, dos de grande porte, a gente tem esses aqui com ventilador, né? E também gera condensados, né? E eu preciso retirar, por exemplo, a água. A gente sabe que forma gelo, então eu preciso de sistemas de degelo, né? Visto que o frio aqui é bem grande e o gelo a gente sabe que acaba contribuindo ali por diminuir a eficiência de sistema. Só um minutinho. Mas é. Então, obrigado. Bom, então o sistema de degelo, pessoal, desculpa a interrupção, pessoal, só tomando água aqui, dando uma respirada, a garganta tá meio ruim. É, então, pessoal, o sistema de degelo pode ser por meio do gás quente, por aspersão de água, sobre a serpentina, ventilação forçada ou degelo elétrico. O degelo por gás quente, pessoal, a gente utiliza o próprio fluido refrigerante. Então, são válvulas que vão ser instaladas no circuito, que, por exemplo, na compressão, quando você comprime o fluido refrigerante, ele ganha além de pressão, ele ganha temperatura. Então, ele fica quente, tem uma alta temperatura. Então, eu posso usar uma parte desse fluido, posso utilizar uma parte do fluxo desse fluido e jogá-la para a parte do degelo. Aí ele vai degelar ali o evaporador, né, e gerar o condensado e eu fazer então o descarte desse condensado. Já o outro, pessoal, é para aspersão de água. Então vai ser uma corrente descendente de água, né? Então eu vou jogar como se fosse um sprinkler de água ali, de modo a efetuar o descongelamento. Claro, essa água tem que estar uma temperatura ali normalmente maior para poder retirar o gelo ali, né? Essa aspersão de água. Já por circulação forçada, pessoal, eu vou realizar por meio do fechamento da alimentação de fluido refrigerante no evaporador, seguido do acionamento da ventilação. Então, ao mesmo tempo que eu vou retirar ali o calor, então vou de certa forma represar um pouco ali o fluido e fazer com que o gelo ali se derreta, né? Utilizando através do ventilador. O outro, pessoal, é o degelo elétrico. O que que ele vai fazer? São resistências elétricas que vai ser em locais instalados convenientemente, que quando acionado, né? Então, ele é ligado, ele vai ter o aquecimento da serpentina. E, claro, né, não vai ser ligado indefinidamente, senão você vai começar a forçar o sistema. Então, ele é controlado isso de forma automática, né? Então, ele atingir o ponto ali, por exemplo, pode ter algum flag ali, né? Uma forma de falar, ó, atingiu tal temperatura, desliga, ou já não tem nenhum resquício de água, de gelo, né? Pode fazer alguma coisa também sensoriado com gelo, se utiliza para fazer o controle. Só que esse consome mais energia, né? Bom, e também, pessoal, as características operacionais vai depender, né, do alimento que eu vou processar, né? Ou seja, minha câmara frigorífica, ela vai ser produtos diversos, ou seja, igual de supermercado, por exemplo, que vai ser manipulado vários alimentos, por exemplo, carne, sorvetes, produtos resfriados, frutas, verduras, ou vai ser um produto só, ou seja, peixes, carne suína, carne bovina, né? Então, vai depender do que você vai processar, né? Que você vai conservar ali, né? E o que você tem que controlar, né, pessoal? Que é vital para a questão aí do alimento, de preservação, sabor e outras coisas relacionadas à higiene, é a questão de temperatura e umidade relativa.
Bom, então câmaras resfriadas, elas vai ser temperaturas próximas a 0 °C e umidade relativa de 85%. E se for congelado, na ordem de menos 20 °C, mantendo mais ou menos a faixa de umidade relativa de 85%. E se tratando de túnel de congelamento, pessoal, dependendo do tipo de túnel, seja contato ou placa, estacionário, helicoidal ou túnel de retenção, então a gente obtém temperaturas ainda mais baixas, pode chegar então até menos 35 a menos 45 graus. Como eu falei também, né, pessoal, é a forma também de condicionar o alimento, né? Então, por exemplo, alimentos in natura, eu vou utilizar o produtos em trilhos ou pendurais, sem qualquer proteção, né? Dependendo de qualquer. E nesse caso, né, pessoal, evitar também o ressecamento superficial do alimento, né, exposto ao ar no interior, de certa forma resseca, porque por isso é a questão do controle de umidade, né, que isso afeta principalmente a questão sensorial do alimento. O outro aí, pessoal, é a rotatividade, né? Então, por exemplo, a rotatividade do produto segue a filosofia FIFO, né? Que é o first in, first out, né? Então, o primeiro que entra é o primeiro a sair, ou seja, aquele alimento que é mais antigo, até por questão mesmo ali de validade, de tempo de manipulação, ele tem que sair primeiro, né? Então, principalmente nessa questão da validade, né? Que é essencial e vital na questão aí da saúde. Ok, pessoal, eu não lembro, eu cheguei a falar da SAP, da segunda SAP, o Everton, no ano passado. Falou bem brevemente, assim. Você quer que eu dou uma outra falada aqui, rapidinho, só para... Se você quiser dar uma reforçada, sempre é bom. Eu ia até conversar com você a respeito disso. É, Quando que finaliza? Final de junho, que você falou que finaliza, né? deixa eu só confirmar aqui. Opa, só um minutinho aqui. Porque Deixa eu... na SAP passada você mandou no grupo lá o nome e o que estava devendo do pessoal, né? Eu acho que seria É, interessante mandar de novo, que eu vou até te perturbar eu... semana que vem, Não, para a pode. gente. Na verdade, pessoal, eu quero que vocês me perturbem. Vocês estão tô achando vocês muito calados aí. Vocês e o outro pessoal da outra turma aí. Me perturbem aí, pessoal. Eu deixei o grupo. Tem o grupo lá, pessoal. Apertou meu contato, manda mensagem. Eu senti que Porque vocês eu deram tô uma devendo parada aí. bastante, hein? Me, Eu acho que eu tô me, devendo desde a eletrônica lá, eu tô devendo, então eu quero colocar em ordem, hein? me perturba aí, pessoal. Pra eu poder, porque aí a gente trabalha junto aí. Pode me perturbar, não tem problema nenhum, não, viu? Pode. O WhatsApp eu deixei justamente para isso, pra gente ter uma proximidade até maior com relação da própria plataforma aí. E até eu sei também que essa plataforma não é das melhores, assim, as mais intuitivas, mas só chamar aí, pessoal. A gente ajuda no que for possível aí. Vai até o dia 16 de junho. Não, já tá beirando aí, tem 2 semanas aí, Já tá, praticamente. já tá próximo. Vai ter um exercício de carga térmica aqui, o pessoal pode desconsiderar essa daí, faz só essas duas aqui mesmo, certo? É para questão do tempo. Era mais para, caso vocês queiram fazer só para treinar, tem exemplo lá, tem um exemplo de como fazer, mas eu não vou cobrar não, só para não ficar muito pesado para vocês aí. Que a gente vai ver isso também lá nas últimas UCs, que é de projetos. Então a gente vai ver carga térmica também. Mas se vocês Uhum. quiserem ver, esses exercícios de carga térmica estão aqui, pessoal. Pode estar desconsiderado. Depois eu vou falar isso no grupo O que aí. você vai considerar avaliativo são essas SAP, né? Porque As duas todo o SAPs. conteúdo que a gente tem nessas você tem um exercíciozinho ali e tal, aquilo ali você não considera Não, não, aquilo lá é só para. Aquelas atividades fixação mesmo. é só para fixar mesmo. Não é valendo nota nem nada disso, não. Beleza. Certinho? Vou só falar rapidinho então da segunda, a SAP aqui, a segunda. Opa, fiz o envio aqui, não é isso não. É o descritivo, isso. Isso. Deixa eu.
Tá aí, ordem correta, funcionamento perfeito, né? Bom, então vamos lá. Empresa de fabricação e montagem de câmaras frias para a indústria de segmento de alimentos congelados e embalados, na qual você trabalha como técnico auxiliar do engenheiro mecânico de projetos, sistemas frigoríficos, necessita que seja elaborado um projeto inicial do circuito frigorífico de uma câmara de congelamento, com temperatura entre -18 e -20 graus Celsius. O projeto será apresentado a uma pequena cooperativa de carne suína que deseja entrar no mercado internacional. Então, o diretor de produção solicita que você faça um esboço inicial, que posteriormente será analisado pelo engenheiro. Então, assim, a empresa poderá antecipar algumas informações sobre a configuração do equipamento ao futuro cliente. Então, o esboço deverá ser elaborado a partir do circuito com as tubulações frigoríficas, componentes principais e localizações do sistema. Dessa forma, será reduzido o tempo de finalização do projeto pelo engenheiro mecânico. Então, o setor de produção solicita que seja confeccionado um memorial descritivo com a denominação técnica dos componentes e sua função. O que vocês vão fazer, pessoal, é basicamente isso daqui, fazer o circuito frigorífico, vocês vão desenhar e indicar os componentes. Tá pedindo uma descrição, pode ser a descrição mais breve possível, pessoal, bem sucinta mesmo. E não precisa desenhar assim, não. Se quiser fazer esquemático, fazer desenhadinho, quiser, pode ficar a critério. Pode fazer mais ou menos um esboço mesmo, um croquis, se for na mão, e indicar quais são os componentes, né? Basicamente o circuito básico de refrigeração com alguns componentes, né? Então, um pressostato, uma válvula termostática, enfim, são os componentes que tem a mais ali para melhorar, por exemplo, o ciclo de uma câmara fria, a questão de eficiência energética, né? E aí, ó, alguma dúvida aí, Everton? Eu sei se Não, não, tranquilo. certinho, Marcelo, tudo ok? É só fazer o desenho. Pode fazer à mão, quiser fazer também desenhado, pode ficar, fica a critério de vocês aí. É o que a gente tinha comentado na aula passada, né? Não vai ficar aquela belezura de desenho, mas Não, o importante aí é vocês terem noção mesmo do funcionamento aí. O mais importante é o se vocês sistema, né? É saber a você ordem ali que se tá tudo certo ali no. isso, é vocês terem um entendimento de como funciona. Esse é o principal. E eu também não sou nenhum suprassumo do desenho, não. Eu sou péssimo. Beleza. Certinho, pessoal? Mais alguma dúvida aí, questionamentos? Não, da minha parte tá tranquilo aí. Bom, pessoal, então eu vou finalizar então aqui por hoje. Vou desejar a vocês então aí um bom fim de semana. Fiquem então todos com Deus aí, pessoal, e até a próxima. Beleza, melhoras aí. Valeu. Valeu, pessoal.